Ao longo do século XIX, antes mesmo da invenção do avião, muitos inventores mundo afora tentaram voar e controlar um balão cheio de ar. Mas foi somente após as melhorias feitas por um potiguar nascido em Macaíba que esses gigantes puderam ser finalmente domados e conduzidos. Em 11 de janeiro de 1864, nascia em Macaíba, no Rio Grande do Norte, Augusto Severo de Albuquerque, Maranhão. Ele era o 8º de 14 filhos. Em 1880, com apenas 16 anos, viajou ao Rio de Janeiro para iniciar os seus estudos de engenharia na Escola Politécnica. Um ano depois, Augusto viu um projeto de um balão dirigível de autoria de um inventor paraense. Era o início daquele amor pelo voo. Passou a observar pássaros em voo e fazia cálculos matemáticos sobre aerodinâmica. Também construiu pipas para testar as suas teorias. Já maior de idade, em 1882, voltou ao Rio Grande do Norte para lecionar matemática no Ginásio Norte Rio-Grandense, escola de propriedade de um de seus irmãos, Pedro Velho de Albuquerque, Maranhão, que mais tarde se tornaria governador do Rio Grande do Norte. Entrou para o ramo do comércio e se associou a uma empresa de importação e exportação. No ano que os escravos foram libertados no Brasil através da Lei Áurea, Augusto Severo se casou com uma pernambucana chamada Maria Amélia Teixeira de Araújo, com quem teve 5 filhos. Um ano depois, quando a República foi proclamada no Brasil, Augusto começou a escrever artigos para o jornal A República. Ele também planejou construir o seu primeiro dirigível, o Potiguarânia, mas esse projeto não foi adiante por falta de recursos. Em 1892, Augusto Severo abandona a carreira no comércio para se dedicar à política. O Rio Grande do Norte deixava de ser uma província e se tornava um estado. O Brasil deixava de ser um império para se tornar uma república. E isso demandou uma nova Assembleia Constituinte Federal. Augusto foi eleito no Rio Grande do Norte, viajou ao Rio de Janeiro, por onde passou diversos anos trabalhando como um brilhante parlamentar. Criou diversas leis nas comissões de orçamento, tarifas e até mesmo na comissão da Marinha. Nesta última, ele chegou a ser apontado como futuro ministro da Marinha do país. Mas ele não quis, o que ele queria mesmo era construir um balão dirigível. Neste mesmo ano, em 1892, devido ao seu grande prestígio, o governo federal concede a Augusto um auxílio pecuniário para que ele pudesse finalmente construir o seu primeiro balão, o seu grande sonho. Esse balão se chamaria Bartolomeu de Gusmão, em homenagem ao inventor luso-brasileiro que, mais ou menos uns 200 anos antes, havia feito o primeiro voo com um balão de ar quente. Muitos dirigíveis haviam voado antes de Augusto Severo, mas os voos eram irregulares, pois os motores eram muito pesados a vapor e a estrutura era pendurada nos balões, como você pode observar nesta imagem do dirigível de Henry Gifford, que voou em 1852. Os dirigíveis tinham um problema de ficar subindo e descendo sem controle e não conseguiam fazer curvas, voavam apenas em linha reta, decolando e pousando mais à frente. Havia um problema a ser resolvido. Então o que é que Augusto Severo fez de diferente? Baseado em seus conhecimentos de engenharia e matemática, Augusto então desenha um modelo rígido, com uma estrutura de treliças e o grupo propulsor integrado ao invólucro. Ou seja, Augusto pensou em algo que ninguém havia pensado antes, um esqueleto para o balão. Ele estabeleceu como princípio a ciência de que a navegação aérea dependia da possibilidade de uma justaposição dos centros de tração e resistência. E isso mais tarde foi utilizado pelo próprio Santos Dumont, provavelmente, para construir o 14 bis, o primeiro avião que voou. Um ano depois, em 1893, ele finalmente recebe o balão que havia desenhado. Ele foi fabricado na França, mas ele teve que mudar o projeto ao longo do caminho. O alumínio, que seria a estrutura de treliças, estava muito escasso, e ele teve então que substituir por uma estrutura de bambu. No ano seguinte, o balão voou pela primeira vez, subiu ainda amarrado ao chão e se comportou de forma estável e equilibrada, provando que os cálculos de Severo estavam corretos. No entanto,
ao tentar realizar um voo sem as cordas, sem estar amarrado, a estrutura de bambu não suportou e se partiu. Em 1898, Alberto Santos Dumont, utilizando-se do princípio da justaposição descoberto por Augusto Severo, construiu o balão dirigível número 2, que deu a volta na Torre Eiffel, provando finalmente que os balões poderiam agora ser controláveis. Por isso, Santos Dumont é também conhecido como o inventor do balão dirigível. Mas a pergunta que fica é: será que ele teria conseguido sem essas descobertas do nosso querido conterrâneo potiguar? Augusto não desistiu e tentou construir um novo dirigível. Esse ele chamaria de Pax, mas infelizmente este projeto custaria a sua vida. A primeira esposa de Severo já havia morrido há alguns anos e ele agora estava casado com uma italiana chamada Natalia Cossini, com quem teve mais 2 filhos. Então, em 12 de maio de 1902, já no século XX, o Pax realizou seu primeiro voo em Paris. O dirigível tinha a bordo Augusto Severo e o seu mecânico, um francês chamado Georges Sachet. Augusto tinha apenas 38 anos de idade e 10 minutos após o início do voo, o balão Pax explodiu violentamente, projetando seus 2 passageiros para o chão. Augusto e Sachet morreram imediatamente na queda. Augusto Severo havia enchido o balão com hidrogênio, que é um gás altamente inflamável. Como vocês estão vendo aí nas imagens, este foi o erro também cometido pela tripulação do dirigível Hindenburg, anos mais tarde, o que levou o gigantesco balão a explodir, matando 36 pessoas nos Estados Unidos. E agora uma curiosidade. O também potiguar Major Hortêncio Pereira de Brito era engenheiro, professor de matemática, sonhava em voar e morreu em um trágico acidente também aos 38 anos de idade. Que coincidência, né? Igualzinho o seu conterrâneo Augusto Severo. Se você quer conhecer a história do Major Hortêncio de Brito, clica aqui nesse card que você vai assistir o vídeo que fizemos sobre ele. Natália estava em Paris e assistiu o acidente do Pax. Ela nunca mais se recuperou em ter visto na sua frente o seu marido morrer de uma forma tão trágica. Alguns anos depois ela voltou ao Brasil e acabou se suicidando. No local do acidente do Pax, na Avenida do Maine, em Paris, existe até hoje uma placa de mármore em homenagem aos 2 mortos naquele acidente. E uma das ruas nas proximidades foi batizada mais tarde de Avenida Severo, ou Avenue Severo, como dizem os franceses. A partir dali, todos os dirigíveis foram construídos utilizando a estrutura rígida, idealizada por esse grande inventor e político potiguar. Deixou um legado importantíssimo e essencial para que o ser humano pudesse finalmente realizar o seu sonho de voar como os pássaros da natureza. O antigo aeroporto, em Parnamirim, na zona metropolitana de Natal, levava o seu nome e, na minha opinião, e com todo respeito ao ex-governador Aloysio Alves, era para o novo aeroporto, hoje em São Gonçalo do Amarante, ter continuado com a honra dessa homenagem em seu nome. Homenagem a este grande aviador, a primeira vítima brasileira dessa busca pela conquista dos céus. Augusto Severo ficou por mais de um século sepultado no Rio de Janeiro, no cemitério do Botafogo. Mas em dezembro de 2022, seus restos mortais foram finalmente trazidos ao seu estado, em uma cerimônia que lembrou os 120 anos da tragédia que o vitimou. Seus despojos foram então enterrados no cemitério São Miguel, em Macaíba, cidade onde nasceu. Peço a você que compartilhe, se inscreva no nosso canal para fazer o canal Portal do Tempo crescer. Me segue aqui no meu Instagram, se gostou, deixa o like para que o YouTube entregue esse vídeo a cada vez mais pessoas. Muito obrigado pela sua atenção.